seu rosto, não no seu pescoço, guarde isso. Aquilo que eu faço sempre vai te influenciar muito mais do que aquilo que eu faço. Sim. Se nós formos líderes que falam assim, você tem que evangelizar, porque as pessoas nunca veem a gente evangelizar. Se a gente diz que as pessoas têm que fazer o certo, mas elas nos vêm sempre fazendo totalmente o oposto daquilo, nós não vamos construir uma liderança funcional, saudável e sustentável. As pessoas não aprendem ouvindo, as pessoas aprendem vendo fazer. A liderança de Jesus é tão impactante porque, em primeiro lugar, Jesus liderava pelo exemplo, liderava pelo... Segundo lugar, Jesus liderava levando em consideração o que as outras pessoas tinham a dizer. Jesus liderava ouvindo pessoas. Você consegue imaginar Jesus chegando para os discípulos e perguntando: o que as pessoas estão falando da igreja da gente aí na cidade? Porque foi isso que ele fez quando ele perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Sabe o que ele estava falando? Que é a opinião pública que as pessoas estão construindo sobre aquilo que a gente está fazendo. Guarde isso, bons líderes precisarão ser bons ouvintes. Bons líderes precisarão ser bons. Um dos grandes exemplos de liderança do Antigo Testamento, não no contexto religioso, mas no contexto militar, foi um homem chamado Naamã. Naamã era um homem altamente influente, tinha uma importância extraordinária, porém desafiador do livramento em todo o seu país. Só que ele era um homem leproso, era um homem. Uma menina foi levada escrava de Israel para a casa dele. Olhou para Naamã e falou assim: você está com merda. Tem um homem de Deus em Samaria, um homem Eliseu. Se você for até lá, nós vamos tirar você dessa sua letra. Ele foi, chega na porta da casa de Eliseu, o que ele pensou? Eliseu ia ter uma figura, ia ser alguém que ia reconhecer, que estava recebendo uma figura diplomática, todo um processo diplomático de receber alguém de uma posição como aquela ali. Você não quis nem olhar para a mão, ou para o servo e falou assim: tem um homem lá, porta, o meio da mão, diga para ele que se ele quiser ser curado da sua letra, que ele se banhe aí no rio, aí na frente. Se ele se banhar 7 vezes, ele vai ser totalmente limpo da sua letra. A mão parou e falou assim: a mão está indo embora, está indo, hein? Chega um cego, chega um, fala assim: meu senhor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Se ele tivesse te cobrado, você pagaria uma coisa? Claro, é minha saúde. Se ele tivesse pedido uma coisa difícil, você faria? Claro, é minha vida. Na mãe, deixa eu te falar uma coisa, o vídeo na sua frente, não vai te custar nada. Eliseu tinha mexido um grande problema. Quem é a única pessoa que tinha visto Naamã leproso? A menina. Porque ela lidava com Naamã dentro de casa. Ela não lidava com o general, ela lidava com o indivíduo. Sabe o que o Eliseu está dizendo ali para a gente? Cuidado. O lugar mais fácil para você guardar uma leva sempre vai ser debaixo de uma patente. Meu Deus. Jesus amado. Senhor, nos ajuda, Pai. Arabassuri, Cantarabanabasuri, Andarabanamai. Uri, Andarabassuri, Cantarabanabasuri. Aralá, Dericão, Tarabanabassuri, Andarabanabasuri. Busque ajuda, mas não morra por causa de problemas fáceis de serem resolvidos, só por causa do orgulho de querer se isolar e não deixar as pessoas saberem que você já está sofrendo com isso. Não vai te custar nada, é só você se banhar. Na mão, banha a primeira vez, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima vez. A Bíblia diz que ele se levantou e estava com a sua pele completamente limpa. Na mão foi curado. Aleluia! Em primeiro lugar, porque teve coragem de ouvir uma menina. Em segundo lugar, porque teve coragem de ouvir um céu. Deixa eu dizer uma coisa. Aleluia, glória a Deus. Se você fechar a porta de comunicação do seu celular, Arabanabasuri, Andarabanabasuri. talvez você estará fechando a porta. Deus vai entrar por aquele caminho para trazer grandes ideias, soluções para a sua liderança. Qual que é o nome da minha Andarabanabasuri, Cantarabanabasuri. Porque às vezes Deus vai usar a gente. Arabanabasuri, Andarabanabasuri, Cantarabanabasuri, Andarabanabasuri. Nem conviveram a sua vida, mas se você não fechar a porta de comunicação, aleluia! bons líderes precisarão ser bons ouvintes. Deixa eu falar uma coisa para você. Cuidado para você não ser uma liderança de visão, mas sem audição. Cuidado para você não ser uma liderança que até visiona, só que não aceita feedbacks.
Jesus liderava, levando em consideração que as outras pessoas tinham de si. Terceiro lugar, Jesus liderava para desenvolver pessoas. Repita comigo: pessoas não vêm prontas. Diga: pessoas precisam ser preparadas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Imagina que segunda-feira, 8 da manhã, que horas? Eu parasse lá na porta da sua casa, no seu condomínio, no seu prédio, eu colocasse lá um tronco de árvore de 8 metros de comprimento. Qual o tamanho? Você ia saber o que fazer com esse tronco de árvore, sim ou não? Eu ia dificultar a sua vida? Você ia ficar bravo comigo? Claro. Só que imagina que segunda-feira, 8 da manhã, eu deixasse o mesmo tronco ao invés na porta da sua casa, na porta da casa massa dele. Ele ia ficar bravo comigo? Esse tronco de árvore aqui ia virar uma mesa com duas cadeiras. Talvez uma obra de árvore de grande valor. O problema estava no tronco de árvore. O problema estava nas mãos que ele parou. Tem gente que talvez não deu certo, não porque a pessoa era ruim, mas talvez porque ela parou nas mãos erradas. Se Jesus chegasse para mim e falasse assim: Mateus, escolhe para mim os 12. Sabe quem que eu não ia querer nunca no meu time? Pedro. A pior coisa que tem é você trabalhar com gente que você não consegue administrar. Você combina com eles aqui, ele faz totalmente o oposto. Sabe quem é o camarada que eu queria trabalhar junto comigo? Que eu falar o seguinte: dá isso aqui para mim. Juro. É o único que tinha perfil técnico. É o único que tinha uma boa formação. Entendia sobre gestão, tanto que é tesoureiro do grupo. Ok? É o único que não era da gabinete, tinha um cultural muito legal. Foi quem deu errado. Sabe quem foi que deu certo no ministério de Jesus? Quem não veio pronto. Porque pessoas não vêm prontas. Elas vão te dar trabalho, são troncos de árvores. Mas se você não desistir delas, Deus vai usar a sua vida para aperfeiçoá-las. E como o Senhor será glorificado através de nós. Vou fazer uma pergunta aqui para você. Quem é que queria ter tido Jesus como pastor? Quem queria ter passado aqueles 3 anos e meio com Jesus? Quem queria ter tido Jesus como líder? Quem queria ter feito parte daquela equipe? Judas fez. Você pode ser a pessoa que está na melhor igreja. Aralama, American, Tarabanaba, Surian, Darabana. Aralama. Não dá certo. Yandaraba, Surian, Tarabanaba. Aralama. Andaraba, Surian, Tarabanaba, Surian, Darabanaba, Surian, Tarabanaba. Tarala, American, Tarabana. Proposta melhorar. Proposta não é expor, é corrigir. Andarabanaba, Surian. Arabanaba, Surian, Tarabanaba, Surian. Yaraban, American, Tarabanaba, Surian, Daraba. Arabanaba, Surian, Daraba, Surian, Tarabana. Arabanaba, Surian, Darabanaba. Tarabanaba, Surian, Daraba. Quarto lugar, Jesus liderava respeitando o princípio da honra. Arabasurian, Liderava respeitando o princípio da Arabanaba. Repita comigo: a honra é um princípio. Vamos lá, diga: a honra é um princípio. Arabanaba, É uma Surian. frase que eu preciso que você traga ela para o seu coração. Honra não é o que você celebra da presença. Honra é como você se comporta na Andarabanaba, Surian. honra não é o que você celebra na presença. Yarabanaba, Surian, Darabanaba, Surian, Darabana. Na presença do Senhor. Yarabanaba. E na ausência. Arabasurian, Darabanaba, Surian, Daraba. Daraba, American, Tarabanaba, Surian. Yarabanai, Serei, Yaralamasurian, Daraba. Meus amigos, termo no grego para amigos aqui é filhos. Repete comigo, diga filhos. Mateus 26. Yarabanaba, Surian, Daraba, Surian. Amigo, para que vieste? Arabanai. Está indo para Jesus. Termo grego aqui não é filhos. Termo grego aqui é Ei, Yarabanaba, Surian, Tarabanaba, Surian. filhos pretados. Yarabanaba, Surian, Daraba, Surian, Daraba. Por exemplo, a Bíblia Ayarama, American, Tarabanaba, Surian, Daraba. no grego do Novo Testamento. Yaralamai. Imagina que você está andando
na rua. Oh, Yaralabassuri Cantarabanabasuri. Do café. Você vai ficar constrangendo. Arabanabassuri, Andarabanabasuri, Cantarabanabasuri, Andaralaba. Mas é seu amigo. Yaralaman de Cantarabá. Já viu antes? Yarabassuri, Andarabanabasuri, Andarabá. Isso aqui é posto de educação. Yarabá, Andericanta, Arabanabassuri, Andarabada. Hori, Andarabá, Yaralamai. Ye, Yaralabassuri, Cantarabanabasuri. Yarabanamai. Yarabanabassuri, Andarabanabasuri, Cantarabá. Yaramanai. Deus está falando o seguinte: Yarabanabassuri, Andarabanabasuri. fez você cair de nível de credibilidade. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Trate todo mundo bem, mas honre apenas os verdes.